Boa noite, sejam todos bem-vindos à palestra na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje a palestra será com nossa irmã Silmara Mello, com o tema Diferentes Categorias de Mundos Habitados, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou ler do livro Fonte Viva, capítulo 69, a página com o tema Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo, a pretexto de garantir a iluminação da alma. Muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam? Sim, porque ninguém pode sustentar-se sem um banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiência cotidiana. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhes o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir, ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Agora a prece com nossa irmã Edna. Boa noite, que possamos agora levar os nossos pensamentos ao bom Mestre Jesus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que estamos aqui mais uma noite, reunidos nesta casa de oração, para Te agradecer por todos os Teus feitos em nossas vidas. Te agradecemos pelo nosso corpo que é perfeito, por nossa mente que é sã. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo privilégio de mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir, falar de Ti, para Te conhecer.
Te agradecemos por cada irmão que aqui está, que aqui vai chegar, cada encarnado, desencarnado, que cada um de nós possamos receber a assistência necessária da espiritualidade amiga e benfeitora. Te pedimos teu entendimento, também pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua falange que esteja indo adiante daqueles que precisam de cura física, cura espiritual, cura emocional, que eles possam ser alcançados pela graça do bom Mestre Jesus nessa noite. Continua conosco, meu bom Mestre, nos ajudando, nos auxiliando, renovando nossas forças, renovando nossa fé e nossa esperança em Ti. Também te pedimos pela nossa irmã Silmara, que trará a mensagem esta noite, que ela possa estar sendo inspirada por Ti, que o Teu amor e a Tua bondade seja sempre com ela, que ela possa sempre dizer: eis-me aqui, para vir falar do Teu amor e do Teu Evangelho, onde quer que ela chegue. Continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Jesus envolvam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que possamos, na noite de hoje, nos colocarmos receptivos às reflexões, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sair daqui bem melhores de que quando aqui chegamos. Estávamos outro dia pensando sobre os temas abordados no movimento espírita, sobre o mundo de regeneração, sobre a transição planetária, enfim, esses temas que nos levam muito a ansiarmos, né? A ir para um mundo melhor, a ir para um mundo de regeneração. E por vezes a gente percebe que há uma inquietação nos corações acerca dessa temática. Mas aí nós recordamos de quando Jesus está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando ali ele consola os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois vou preparar o lugar. Quando estiver ido, que houver preparado, voltarei e vos receberei, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Estas palavras de Jesus, que vem consolar, que vem falar aos nossos corações sobre a importância da fé, da confiança em Deus, o nosso Pai, da confiança nele, que teremos um futuro melhor, nos convida também nessa passagem a ampliar a nossa compreensão, porque ele não apenas vem consolar,
Porque ele não apenas vem pedir aos nossos corações para termos fé, confiança, mas ele vem revelar uma pluralidade, uma diversidade, uma variedade de mundos habitados, de diferentes categorias. E nós precisamos trazer o Cristo para junto de nós. Não falar sobre ele ou pensar nele como algo muito distante. Mas nos coloquemos como aqueles que caminhavam com ele ali às margens da Galileia. As margens ali do rio, do mar. Os doentes, os aflitos, os pobres. Lembremos do Cristo e agora nos coloquemos ali, naquele momento em que ele está ali no Monte Sinai. Naquele momento em que ele fala sobre as bem-aventuranças. Naquele momento em que ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus hoje chega para nós, fala aos nossos corações, mais ou menos assim. Se aveste não. Ou seja, não se inquiete não. Com o mundo que você vai habitar amanhã ou depois, ou sei lá quanto tempo. Por que tanta preocupação? Há aquela preocupação em que eu via desde criança que o mundo ia acabar. E eu confesso a vocês que eu temia o ano 2000, porque eu achava que o mundo ia acabar. Mas à medida que a gente vai estudando, que a gente vai ampliando o nosso entendimento, a gente vai vendo, meu Deus, que bobagem. Porque a Terra não é o único planeta. E Deus, que é nosso Pai, que nos criou para sermos felizes, Ele não vai deixar nenhum filho abandonado. Então Ele nos oferece este planeta escola. Nos dá todas as condições para nós avançarmos, para fazermos a nossa parte. Mas antes de adentrarmos mais ao nosso planeta, vamos ao livro dos Espíritos, ali na primeira parte do capítulo 3, no item Pluralidade dos Mundos, que tem as questões 55 a 58 que fala dessa temática. E Kardec, na primeira pergunta, ele faz se em todos os globos, ou seja, em todos os planetas que circulam o universo, se são habitados. E os benfeitores respondem que sim, são habitados. Mas percebam que nessa resposta, lá no final, os benfeitores lembram que são aqueles que se alimentam do orgulho, que se alimentam da vaidade, julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, para aquele que tem a sua visão limitada, para aquele que acredita que a vida inicia no corpo e termina no túmulo, para este, a Terra é um único planeta. E aí vamos lá visitar a Lua.
E agora vamos visitar Marte, outros planetas, para ver o que se acha. Porque, para a maioria, a Terra é o único planeta. E na revista Espírita, março de 1858, que fala sobre as pluralidades dos mundos, inclusive informa que Júpiter é o mais avançado, tanto fisicamente quanto moralmente. Então a gente vai vendo, a gente vai recebendo um monte de informações que os espíritos nos trazem. E aí quando Kardec ainda vai por essa linha e ali pergunta se os habitantes são fisicamente iguais. E a resposta é que não, são diferentes. E que há, inclusive, uma variedade de seres. Quando os benfeitores falam isso, eles colocam ali os exemplos dos peixes, das aves. Então, quando a gente volta a atenção para o nosso planeta, que a gente olha, que a gente para ali para pensar, a quantidade de peixes, de seres, habitando ali nas águas, no mar, outros voando, né? Outros seres que sobrevivem sem oxigênio. Então, nós temos em nosso planeta uma variedade imensa de seres. Agora, imagine em outros planetas. E ainda, nesse item do Livro dos Espíritos, fala acerca dos sóis. Porque a gente acredita que, ou a maioria, que só existe o sol para iluminar. E os espíritos trazem as informações que existem muitas fontes de iluminação. Então vejam a grandeza de Deus, o nosso Pai. O quanto Ele criou e continua criando. E Jesus vai dizer, o meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Vejam que maravilha. E aí a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 3, as diferentes categorias de mundos habitados, do item 3 ao item 5. Kardec ali inicia lembrando que os espíritos trazem as informações e que há uma diferença dos habitantes entre esses planetas, inclusive entre o nosso. Há habitantes que são fisicamente e moralmente mais inferiores do que os habitantes da Terra. Há aqueles que estão no mesmo nível, há aqueles que estão superior. Ainda no primeiro parágrafo, ele lembra que os mundos inferiores são a maior parte material, e a vida moral é quase nula, mas ele também nos traz uma informação para nós refletirmos, ao dizer que à medida que a vida moral ela vai se desenvolvendo, a influência material ela vai diminuindo. E a pergunta que eu faço, somos ou não somos influenciados pelo mundo material, pelas coisas da matéria? Somos ou não somos? Somos. E muito. Hoje em dia, então, com as redes sociais, é todo instante, né? Ali mostrando novidades de aparelhos, de coisas diferentes, que instigam a gente a querer comprar. Hoje surge um smartphone, daqui a um mês surge outro, e a gente já fica ali. E aí eu me recordo, na década de 90, os da minha época vai lembrar,
quando eu comprei o meu primeiro BCP. BCP, minha gente, para quem está assistindo e não pelo Facebook e não lembra, é um celular. Mas assim, era um tijolo. Tinha uns tijolinhos, aqueles tijolinhos que os homens gostavam de colocar assim na cintura. Tinha uns tijolinhos maiores. Eu ainda tenho foto desse tijolinho maior. E aí eu achava o máximo. Quando o telefone tocava, e era preto e branco, né? O visor ali, e chamava, eu achava aquilo extraordinário, né? E aí depois tudo foi avançando. E agora, né, o telefone que não deveria chamar telefone, sim smartphone, porque as informações todas estão ali, a internet. Garanto que muitos daqueles que têm o computador em casa mal usam, porque tem tudo ali na palma da mão. E confesso a vocês que eu gostaria muito que tivesse ficado só no computador a internet e continuado o telefone ali. Importante, né? A gente sair onde estiver, a pessoa encontrar, mas para ligar. Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém. Manda um zap. E para ser mais rápido, manda um áudio. Antigamente, né? Linda assim, antigamente a gente se reunia nas casas das pessoas. Vou tomar um café da tarde, comer um pão doce, né? E ali tinha tempo para conversar, colocar o papo em dia, a fofoca. Hoje em dia não tem mais isso. As pessoas não se reúnem mais. A gente vai para um restaurante, está cada um com o celular na mão. Vamos sair, vamos almoçar fora? Bora. Aí chega lá, está cada um com o celular, ninguém olha para a cara do outro. Se vai conversar, é olhando para o celular. Então a gente vai percebendo que a tecnologia, a comunicação, ela deu um avanço gigantesco. Porém, a vida moral, não. A gente vê que as pessoas ficaram mais introspectivas, mais egoístas, a vaidade aumentou, né? O orgulho. Então a gente percebe que não houve aquele avanço como houve com a tecnologia. E aí Kardec, a gente volta ao Evangelho e no item 4, ele faz ali uma classificação, um resumo da classificação. E aí vai nos lembrar dos mundos primitivos, que é ali onde inicia a jornada, né, de cada espírito. Aí vem os mundos de provas e expiações, este que nós habitamos. Depois vem o mundo de regeneração, tão desejado, mundo de regeneração, onde aquele que tem ainda alguma coisa para expiar, encontra ali força para passar por aquela luta, mas aí o bem já predomina. E se no mundo de regeneração o bem já predomina, significa dizer que no nosso mundo quem predomina é o mal. Há uma predominância do mal. Por quê? As pessoas estão mais apegadas às coisas materiais. Quanto mais materialmente nos apegamos, mais estamos ali próximo do mal. E aí depois vem os mundos ditosos, que são os mundos felizes, onde há predominância toda do bem. Depois vem os mundos celestiais, aqueles que sonhamos quando alcançarmos uma evolução que não precise mais a gente voltar, né, a não ser por missão. Um dia todos nós seremos anjos,
como diz a música do Grupo Acorde. Vamos trabalhar, vamos acreditar. E não é uma coisa distante se a gente lembrar do exemplo de Alcione, no livro Renúncia. Ela que já habitava o planeta de Sírios, ela não precisava mais voltar ao nosso planeta. Acontece que o seu amor tinha ficado para trás. E aí ela disse, eu tenho que voltar. Eu tenho que ajudar ele, eu não posso deixar ele para trás. Eu não posso deixar para trás também os amigos. E ela foi alertada, olha, alguns que foram, né? Acabou não dando certo, e ela insistiu, e foi. E eu não vou contar a história para vocês lerem o livro Renúncia, um livro extraordinário. Mas o que eu posso adiantar é que apresenta o maior exemplo de perdão, de renúncia, de abnegação, de amor, nos mostrando que para nós avançarmos, para chegarmos à evolução que Alcione alcançou, é preciso trabalharmos. Não se dá de um dia para o outro. Quando a gente está no jardim da infância, que a gente conclui o jardim da infância, a gente vai logo para a faculdade? Não. A gente vai para a primeira série do ensino médio. Hoje é ensino médio, né? No meu tempo era ensino fundamental. Vai para o ensino médio. E ali, quando entra no ensino médio, vai para, né, tem a primeira, segunda, terceira, até concluir o ensino médio. Então, assim como os pais fazem com os seus filhos, matriculando na série devida, assim Deus, o nosso Pai, faz com cada um de nós. Nós não viemos parar no planeta Terra por acaso, porque foi jogado, ó, tá sobrando lá, vai-te embora. Não, a gente não desceu aqui, como se diz, de paraquedas. Nós estamos aqui por necessidade. Nós estamos aqui para aprender a se tornar melhor, aprender a fazer o bem, aprender a transformar o nosso coração. E assim a gente vai aperfeiçoando. Como certa feita, foi perguntado ali ao Chico a respeito do mundo não ser de felicidade. A felicidade não é deste mundo. E o Chico, na sua resposta, deixou claro que, à medida que cada um vai se esforçando pela sua transformação, ele vai se aperfeiçoando. E aí ele conclui a resposta dizendo, e o que é o aperfeiçoamento senão a felicidade? Olha, meus irmãos, é só nós lembrarmos de como nós éramos, eu vou colocar aí, há uns 20 anos atrás. Como nós éramos. Eu não gosto nem de lembrar. Né? Mas se a gente voltar os nossos pensamentos lá atrás, a gente diz, nossa, graças a Deus que eu não sou mais aquele que um dia eu fui. Graças a Deus que hoje eu tenho a consciência de que a felicidade não está nas coisas. Elas podem nos trazer momentos de alegria, mas não a felicidade. A gente tira por aquelas pessoas que têm milhões de dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, mais tem, mais quer. E são infelizes, são vazias. Por quê? Porque a felicidade,
quando diz que não é deste mundo, não é deste mundo material. Porque não estar nas coisas, não estar no outro. Eu só vou ser feliz se eu estiver com fulano, então você está perdido. Porque se ele te deixar, se ela te deixar, ou então, se ela desencarnar, ou ele desencarnar primeiro que você vai ficar infeliz? A felicidade é uma conquista do espírito. E os benfeitores nos lembram disso em O Livro dos Espíritos, ao dizer que a lei divina é a única e verdadeira felicidade para o homem, porque indica o que ele deve fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando das leis divinas nós nos afastamos. Porque quando nós nos afastamos das leis divinas, nós caímos nas armadilhas do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. Então a gente busca fora, na realidade, aquilo que está dentro. As leis divinas, a nossa felicidade está dentro de nós, na nossa consciência. Por que eu busco fora? Porque eu ainda não despertei para essa verdade. Mas à medida que cada um for despertando para essa verdade, vai procurando se tornar feliz ainda nessa existência. Então, qual que é a proposta para os nossos corações com essa lição? É descobrir em que mundo eu ainda me encontro, qual é o mundo interior que eu ainda me encontro. Porque quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava falando do mundo exterior? Não. Ele estava falando do mundo interior. Cada um de nós tem o seu mundo interior para vencer as suas dificuldades, vencer os seus medos, vencer os seus receios, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja. Todos nós temos. Agora, como eu já me encontro no meu mundo? Como é que eu sei, então? Como é que eu sei como está o meu mundo interior? O Espírito de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, vai nos lembrar ao dizer: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E vejam que a pergunta que Kardec fez foi: qual o meio prático e mais eficaz tem um homem de vencer o mal e de resistir o mal ainda nessa existência, de se melhorar e de resistir o mal ainda nessa existência? Kardec não pergunta na próxima existência, é nessa existência. Buscar o autoconhecimento, fazer um mergulho para o nosso mundo interior, descobrir o que eu ainda tenho em mim que me impede de avançar. Aquilo que mais me incomoda é aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade na paciência, eu devo trabalhar a paciência, a virtude. E muitos de nós temos muita dificuldade nessa virtude. Porque é difícil. Paciência não é só dizer Deus me dá paciência.
Me dá muita paciência, mas muita. Pode ter certeza. Vai vir um monte de teste para você. Vamos pegar um exemplo? Eu acho que eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo. Vamos lá. Acordei atrasada. Saí e peguei aquele trânsito terrível. E aí eu estou no carro. E a pessoa que está no carro da frente não está atrasado. Está de boa na lagoa. Mas está tão de boa que ele está descuidado, está ocupando as duas faixas. E a gente que está muito apressado, vai para um lado, ele não vê. Vai para o outro, ele não vê. Dá um sinal de pisca, ele também não vê. Coitado. Quando a gente percebe, ele está olhando o WhatsApp. De longe, a gente já imagina que ele está ali no celular. E aí, o pior não é isso. O sinal vai fechar, ficou amarelo. Ele passou e a gente ficou. A gente fica tão feliz, não é? A gente diz assim, vai com Deus. É nessas horas, se a gente for parar para refletir, a nossa reação, a gente vai ver que a gente não usou de paciência. Na fila de um banco. Hoje nem tem, né? Fila de um banco. Vamos aí, uma fila de um supermercado, dia de sábado. Todo mundo vai para o dia de sábado. Aquela fila quilométrica. E aí a gente acaba culpando o pobre do caixa, dizendo que ele está muito devagar. Mas vamos levar ainda a paciência para a escola principal. A primeira escola que a gente tem, dentro de casa. Bora! Anda, vai logo! Tá vendo isso não? Na casa espírita, meu irmão, desculpa. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente chega, fala mansinho. Mas a nossa proposta é para trabalhar em todo e qualquer lugar. Para sermos lá fora o que somos dentro da casa espírita. E assim, nessa conscientização, a gente vai se esforçando para se tornar um pouquinho melhor a cada dia. O que o Chico disse quando perguntaram a ele que a felicidade não é deste mundo, e ele falou que à medida que o homem ele trabalha pela sua transformação, ele está se aperfeiçoando. E Kardec vai nos lembrar, no capítulo 17, item 4, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências e suas más inclinações. Para sabermos quais são as nossas más tendências e más inclinações, é através do autoconhecimento. Buscar conhecer a nós, investigar a nós, não é ao outro. É sermos indulgentes para com o outro e mais um pouquinho exigente para conosco. É isso que o Evangelho nos mostra. Se eu tenho uma dificuldade de perdoar, vamos trabalhar o perdão. Mas é muito difícil, porque perdoar e esquecer, né? Eu tenho que esquecer, eu não esqueço. Não, perdoar não é esquecer. Quando eu perdoo, eu posso até lembrar, mas aquilo não mais me afeta. Aquilo não mais me atinge. Havia uma senhora que ela procurou o Chico Xavier. Ela estava numa fila quilométrica. Chegou a vez dela, ela disse, Chico, eu vim aqui para pedir ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. O meu marido, ele chega em casa bêbado, todos os dias.
e fica lá estirado no sofá, não faz nada, fica lá. Mas veja bem, Chico, agora que eu me tornei espírita e venho lendo o Evangelho, olha, se acredita, Chico, que vem aquela mensagem. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar o irmão? Será 70 vezes? Será 7 vezes? E Jesus responde, 70 vezes 7 vezes. Então, Chico, eu estava fazendo as contas, eu já perdoei o meu marido. Veja, se é 70 vezes 7 vezes, eu já perdoei o meu marido. Dá 490, né, Chico? Então, eu perdoei o meu marido 490 vezes. Significa dizer, se eu conseguir, se é 70 vezes 7 vezes, então eu consegui perdoar ele. Então, eu estou livre, não é isso, Chico? E o Chico, coitado, ficou sem saber o que dizer. E em pensamento, disse, mano, socorro. O que é que eu digo a essa mulher? E o Emmanuel apareceu e disse assim, Chico, diga a ela que é 70 vezes, 7 vezes cada erro. Ela disse, Jesus, Chico, então é até o final da minha encarnação, você, minha irmã, continue aí perdoando. Aí passou 6 meses. Lá vem a mulher de novo. Chico, a lembrada de mim, mais ou menos, minha irmã, são tantas pessoas. Chico, eu sou aquela mulher que perdoou o marido 70 vezes, 7 vezes. E ainda estou perdoando. E o Chico perguntou, por que, minha irmã, ele piorou? Não, Chico, ele morreu. Mas veja só, Chico, ele teve a ousadia de ir na minha frente. Eu prometi que eu ia continuar perdoando até a minha desencarnação. Eu que tinha que ir primeiro, Chico, para me livrar disso. Então eu tenho que continuar perdoando? E o Chico disse, tem. É infinito, é infinito. Então o amor, o perdão, quando a gente compreende, ele diz mais respeito a nós. Não é ao outro. O outro, ele é como ele é e está tudo certo. Mas quando a gente decide não mais carregar a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança pelo mal que o outro fez, quando a gente se liberta desse sentimento, a gente trabalhou o perdão em nós. E aí a gente liberta o outro. Mas quando a gente fica ali alimentando, eu perdoei, mas eu tenho fé em Deus que Ele vai me pagar tudo que Ele fez, a gente carrega conosco esse sentimento para o mundo espiritual e para a próxima encarnação. E Deus, que é tão bom e tão perfeito, sabe o que Ele faz? Ele faz com que aquela pessoa possa vir no teu lar, como teu filho, como teu pai, tua mãe, para você aprender a amar. Como um amigo, como um marido, como uma esposa. Então, Deus, Ele nos dá todas as possibilidades de nós avançarmos em cada encarnação. Como vai nos dizer Kardec, no item 5 do Evangelho, nós temos todos os elementos para nos elevarmos. O que depende da nossa vontade. Depende da gente descobrir em que cômodo eu me encontro. Há exemplo de 2 irmãos, um é amável e o outro está tudo ruim, nada serve, está sempre de mau humor. Na mesma família, em cômodos íntimos diferentes. Então, nós precisamos identificar em que cômodo nós estamos. Será que não temos muito que melhorar em nosso mundo interior? Porque não adianta ficar pensando apenas, sonhando no mundo de regeneração se eu não me esforço.
por me melhorar. Não adianta ficar pensando no planeta que Alcione se encontra se eu não me esforço por me melhorar. Nós que temos a luz do Consolador prometido, a doutrina espírita, nos esforcemos mais para alcançar essa felicidade que é possível, porque Deus impõe a encarnação. Não adianta estar no mundo espiritual dizendo que não vai reencarnar, que lá tá bom demais. Eu não vou reencarnar. E chega o tutor e diz assim, eu trago as boas notícias para você. Você vai reencarnar. Planeta Terra, ó o dedinho. Pagar a conta. Conviver com aquele monte de gente complicada. Vou nada, deixa eu aqui que tá bom demais. Você vai. Ah, não vou. Você vai. Vou, não vou. Foi, porque Deus impõe com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade possível. Mas para nós alcançarmos, vai nos dizer os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos, é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, é preciso a gente abraçar o nosso fardo, levantar, botar nossa cruz e seguir com Jesus. Ah, mas está pesado demais para carregar. Lembremos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lembremos mais de Jesus diante de toda e qualquer situação. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Como ele gostaria que eu agisse diante de determinada situação? Ah, Silmara, mas essa vida está muito amarga, não aguento. Um dia um rapaz perguntou, disse ao Chico, foi procurar Chico. Não estou aguentando, está muito difícil, a vida está muito amarga. Ele disse, meu filho, se a vida fica muito doce, dá diabetes. Então, é preciso um pouquinho de amargo, um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal e está tudo certo. Não tem nada errado com o mundo fora de nós. Quando passar o pensamento que o mundo está de cabeça para baixo, voltemos a atenção para o nosso mundo interior, está tudo certo. Porque a vida é assim. Vai nos dizer Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem. Que possamos ter coragem no nosso dia a dia para dizer, hoje eu vou me esforçar para fazer do dia de hoje o melhor de todos os meus dias. Porque eu sei que o meu amanhã vai depender do que eu plantar no meu coração hoje. Que Deus vos abençoe. Muita paz. Agradecendo a presença de todos e da nossa irmã Silmara. A palestra foi maravilhosa. Alguns avisos. O próximo palestrante, de quarta-feira, dia 3 de junho, será a Lindaci Fernandes, aqui da Fraternidade, com o tema Necessidade da Reencarnação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os domingos, a partir de 8 horas, temos a campanha do quilo. Qualquer coisa, falar com o seu Sebastião, quiser participar.
E aos sábados temos a sopa. Quem quiser participar também, contribuindo com alimentos e até vindo ajudar também, falar com o seu Sebastião. Todos os domingos temos aqui às 4 horas da tarde o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, com Aurélio Gama. Muito bom, participo, todos venham para cá, é muito bom, maravilhoso. Todas as segundas-feiras, com Rubens Ferreira, temos esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos temos estudos online através dos canais do YouTube Conexão para a Luz. Acompanhe toda a programação em nossas páginas do Instagram e Facebook. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação Soares e Silmara, respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espíritas. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Agora a prece final com nossa irmã Edna. Maravilhoso Jesus, amigo e irmão de todas as horas, te agradecemos por todos os teus feitos, te agradecemos por mais essa noite de esclarecimento, de aconchego, te agradecemos porque o Senhor é bom em nossas vidas, que possamos ter outras oportunidades de estarmos aqui nessa casa de oração, de amor e de caridade. Que o Senhor possa estar nos concedendo uma noite de paz, de tranquilidade. Te agradecemos pelo lar que o Senhor nos concedeu, porque sabemos que temos para onde voltar. Te pedimos humildemente que o Senhor esteja abençoando, indo adiante dos nossos irmãos que se encontram nas ruas, essas noites frias, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, que estão desenganados pelos médicos, que Dr. Bezerra de Menezes e sua falange possa levar a cura para aqueles que são de cura. Também aqueles que estão nos presídios, que estão nos manicômios, que possa ter o teu amor e o teu perdão nessa noite. Continua conosco, meu bom mestre, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque nos tornamos a cada dia mais felizes e gratos a ti pela oportunidade de estar conhecendo, de estar tendo intimidade contigo nessa doutrina, que tem nos ajudado ao nosso melhoramento espiritual e moral. Nos leve em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite de muita paz e de muita luz. Que assim seja.